Falando agora de política ou de desdobramentos da política, o empreiteiro Léo Pinheiro, ex-executivo da construtora OAS, peça-chave na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, enviou uma carta à Folha de São Paulo e afirmou categoricamente, abre aspas aí, nunca fui ameaçado ou coagido pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público, fecha aspas. O Léo Pinheiro reforçou que nunca mudou ou criou as versões das acusações que fez contra o petista e que todas elas foram endossadas por provas, rechaçando, portanto, a possibilidade de ter adaptado suas declarações para que seu acordo de delação premiada fosse aceito pela Lava Jato. Foi a primeira vez que o ex-presidente da OAS falou com a imprensa após ter sido preso. A decisão veio depois que a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, revelou em reportagem do último domingo, após análises de mensagens obtidas pelo The Intercept, que Léo Pinheiro só passou a ter crédito nas investigações após mudar de versão várias vezes e dizer que o apartamento no Guarujá era de Lula. Vamos lá, Caio, bom dia. Bom dia, Edgar. Estamos aí de frente a uma análise do embate que vem sendo travado a partir dessas revelações, dessas possíveis conversas entre juiz e procuradores. Pois é, a carta do Léo Pinheiro à Folha de São Paulo é o menos importante da história, porque ela representa apenas uma mera formalidade, né, para que um criminoso delator não perca os benefícios penais por ter colaborado com a justiça. A carta foi enviada à Folha em resposta à matéria, como você bem disse, né, publicada em 30 de junho, que é intitulada, abre aspas, Lava Jato desconfiou de empreiteiro, pivô da prisão de Lula, indicam mensagens. É aqui que mora a verdadeira polêmica. Essa reportagem, ou propaganda política, faz parte daquela colaboração ou conluio entre a Folha de São Paulo e o site panfletário militante The Intercept. Qual que é o importante nessa história? Nesse episódio dessa série cômica batizada de Vaza Jato, não há nenhuma mensagem atribuída ao então juiz Sérgio Moro, apenas aos procuradores federais da força-tarefa da Lava Jato. Portanto, aqui não se está em discussão parcialidade ou imparcialidade do juiz. Qual que é a notícia dessa matéria a qual eu me referia, que eu vou abrir aspas para a Folha. As mensagens indicam que Léo Pinheiro, o delator, só passou a ser considerado merecedor de crédito após mudar diversas vezes sua versão sobre o apartamento triplex de Guarujá, que a empresa afirmou ter reformado para o líder petista. Então, olha só, trocando em miúdos, o que a gente tem aqui é um criminoso tratado com desconfiança pela justiça. Olha só que absurdo, Edgar, e aqui não tem como não carregar de ironia. Só que qual que é a narrativa que o Intercept quer emplacar, sempre objetivando hashtag Lula livre? Qual que é a narrativa aqui? O Ministério Público, em parceria com a defesa de um réu da Lava Jato, manipula sua delação premiada para incriminar Lula. Certo? Então a insinuação aqui ela é gravíssima, porque a gente está falando de forjar provas, né? Lembrando que depoimento compõe aí o conjunto indiciário. E tem uma narrativa secundária que eu considero ainda mais importante e ainda mais perigosa, que é o seguinte, é desacreditar o mecanismo da delação, não só como prova, mas também como método judicial. E aqui eu trouxe para o ouvinte da PAN um pouquinho de doutrina de direito penal sobre a delação do professor, doutor e juiz, o Guilherme de Souza Nucci. Olha o que ele falava em 2010 sobre a delação premiada, lembrando que a legislação é de 2013. Abre aspas. A possibilidade de se reduzir... O que é a delação? É a possibilidade de se reduzir a pena do criminoso que entregar seus comparsas. Essa próxima frase é muito boa. É o dedudurismo oficializado que, apesar de moralmente criticável, deve ser incentivado em face do aumento contínuo do crime organizado. É um mal necessário, pois trata-se da forma mais eficaz de se quebrar a espinha dorsal das quadrilhas, permitindo que um de seus membros possa se arrepender, entregando a atividade dos demais e proporcionando ao Estado resultados positivos no combate à criminalidade. Bom, como que isso foi traduzido na lei? Os dispositivos legais da delação premiada, eles estão na Lei 2.850 de 2013, ironicamente sancionada pela Dilma Rousseff após as manifestações, as jornadas lá de junho de 2013. Ela está nos artigos 4º e 7º. Então, de novo, isso é anterior à Lava Jato. A Lava Jato começa em 2014, viabilizada pela delação premiada. Qual que é o principal benefício ao réu previsto nessa lei? A redução, Edgar, em até 2/3 da pena privativa de liberdade a que for condenado, certo?
o que é importante aqui também que eu queria destacar, isso está no artigo 4º, no parágrafo 16. Abre aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador, ou seja, delação não condena ninguém. Delação não condena ninguém. É uma das provas. Bom, qual que é a versão original do Léo Pinheiro? Isso segundo uma fonte anônima, relatada pela Folha de São Paulo. Abre aspas. Uma pessoa que acompanhou as conversas da OAS com a Lava Jato na época, disse à Folha que, inicialmente, Léo Pinheiro descreveu o triplex como um presente que oferecerá a Lula sem pedir nada em troca. Então ele nunca questionou o fato de ter beneficiado o Lula. É só a natureza desse benefício. Era uma propina ou era um presente? Ora, falar que era um presente, uma reforma milionária, isso não é provável, não é verossímil e, portanto, não é plausível. É natural a incredulidade do Ministério Público, tanto que, qual que é o tipo de mensagem trocada entre os procuradores da Lava Jato, e aqui vem os vazamentos mesmo do Intercept. Por exemplo, abre aspas, na última reunião dissemos que eles precisam melhorar consideravelmente os anexos da delação, ou seja, aquilo que corrobora o que está sendo dito. Outra procuradora disse, Léo parece que está escondendo fatos também. Então assim, nada de ruim. O que é importante a gente discutir? Qual foi a mudança, a suposta mudança, né, na versão do depoimento? Antes, as reformas no triplex e no sítio de Atibaia eram, abre aspas, uma forma de agradar Lula sem contrapartidas. Muito improvável. O Léo Pinheiro, então, ele teria mudado essa versão 2 vezes até o seu depoimento, e esse sim, a primeira manifestação oficial dele no processo foi o depoimento ao juiz Sérgio Moro. Então, aí o que muda? O apartamento do Guarujá era do Lula, de fato, não no papel, obviamente, e os custos das reformas feitas pela OAS, tanto no triplex quanto no sítio de Atibaia, eram descontados da propina devida ao PT por contratos da OAS fechados com a Petrobras. Por que isso é tão importante no processo? Porque ele ajuda a conectar a vantagem indevida recebida pelo corrupto com o caso concreto de corrupção, que foi o Petrolão. Esse conteúdo está nessa carta enviada pelo Léo Pinheiro à Folha, onde ele diz que isso seria abatido, como você ressaltou, da propina ali entre os negócios conquistados dentro do governo para a OAS, a empreiteira OAS, cujo presidente o ex-presidente é o Léo Pinheiro. Agora, tem uma questão que eu queria ouvir você a respeito, Caio, porque é o seguinte, eu acho que ele não mudaria mesmo. O discurso o que ele coloca de conteúdo na carta agora corrobora o discurso dele na delação premiada. Agora, isso me parece lógico, uma vez, aí sim, confirmando mudança de discurso, adequação, se a gente tomar por base esses diálogos como verdadeiros, esses diálogos da Intercept, onde os procuradores diziam não ver muito crédito no que dizia até então o Léo Pinheiro, e aí as desconfianças e as possíveis mudanças de argumento e de assunto, de conteúdo na delação do Léo Pinheiro. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, normalmente, pelo que li, pelo que busquei me informar a respeito, o trâmite que demora mais é o trâmite do acordo entre você decidir que vai fazer uma delação, digamos, você, um corrupto pego em alguma ilicitude, decidir fazer a delação e a assinatura dessa alegação. Agora, é bom lembrar, e aí vem a minha pergunta que eu te repasso, é o seguinte, essa delação do Léo Pinheiro não está homologada. É uma delação que misteriosamente não foi para o STF, que tem que partir da PGR, que está na figura da Raquel Dodge, para o Supremo Tribunal Federal homologar e dar validade jurídica a essa delação. Primeiro, o porquê dessa demora, e eu te pergunto o seguinte, se não está homologada ainda, tudo que se diz a respeito, tanto de um lado quanto das conversas dos procuradores divulgadas pelo Intercept, quanto pela carta do próprio Léo Pinheiro, tá tudo inválido juridicamente, não? Não, na verdade... Você não tem homologação ainda? Não, então tem uma distinção. O depoimento em si, ele vale. Até porque ele pode então até mudar, até ser homologado, ele pode ainda, digamos, se ele quiser ainda apresentar algum novo detalhe, ele pode. A homologação ela é muito mais importante para a concessão do benefício ao réu do que para a atribuição de validade ao que foi dito.
certo? Então, por exemplo, independente disso estar sob colaboração premiada ou não, é um depoimento de uma pessoa envolvida no crime em si. Né? E você trouxe um ponto importante, né, Edgar? A gente está falando de um criminoso corrupto. A corrupção, ela é filha da mentira. Então, é natural que um delator tenha sua credibilidade sempre posta em dúvida pelo Ministério Público e que haja certo descrédito e descrença por parte das autoridades nas primeiras versões, até porque o impulso natural do criminoso não é dedurar os seus comparsas, especialmente se ele é um ex-presidente da República. Eu separei aqui alguns trechos da carta do Léo Pinheiro. Eu separei 3 trechos que eu achei muito interessantes. O primeiro fala sobre a questão das provas, né? Abre aspas para Léo Pinheiro, para a Folha de São Paulo. Não há como eu, Léo Pinheiro, ter apresentado versões distintas, já que o material probatório é bem anterior à decretação da minha prisão. Aqui você tem uma mentira e uma verdade. A mentira é o seguinte: você pode sim mudar as suas versões. Isso acontece. Inclusive parece ter sido o caso, né? Primeiro ele falava que era um presente sem contrapartida, e depois ele confessa que isso fazia parte de um esquema maior de propina. Que agora seria abatido das propinas. De fato, você não consegue contrariar as provas do caso concreto, ou seja, foi feita uma reforma sob medida para a família Lula, a família Lula tinha o contrato, uma minuta do contrato de gaveta de propriedade do imóvel no seu apartamento, tem foto do ex-presidente lá, isso não dá para mudar. Aí ele fala, falando daquele tema do conjunto indiciário, sobre o que é ser real proprietário, ele diz o seguinte, Léo: o apartamento nunca tinha sido colocado à venda porque o ex-presidente Lula era seu real proprietário. E finalmente o terceiro trecho, né? Reformas não são presentes, são propina, né? Aliás, eu lembrei até da origem dessa palavra, né? Em espanhol, propina é gorjeta. Aqui a gente tem outra conotação. Abre aspas para o Léo: preciso dizer que as reformas não foram um presente. Então esse é o ponto central. E lembrar que tudo isso é fruto de ali na origem da coisa toda, de que a OAS incorporaria esse passivo, quer dizer, não incorporaria esse passivo, está na carta dele, do Bancorp, que era uma cooperativa, né, para moradias, enfim, para os sindicatos, né, era uma cooperativa do sindicato para aquisição de moradias, enfim. E ele não assumiria esse passivo, que eram ali dívidas judiciais, e que tudo era mesmo fruto de uma negociação e que isso seria descontado, mais uma vez, coloco aqui, da propina, dos valores ali negociados em propina, contratos com a Petrobras, né? Agora, eu tenho um complemento também para a informação que você deu ao ouvinte sobre... Só para ficar claro, assim, eu não sei se é por um ato falho, mas assim, ou se entendi mal, você falou, a delação não é prova em si. Não. A delação é um instrumento utilizado para que a partir dela se busque provas que enrobusteçam o processo jurídico. Na verdade, ela é prova, mas ela não é prova cabal. Então ela depende de outras... Então, ela só funciona se você conseguir confirmar o que você está dizendo. Exatamente. E não só isso também, né? Aqui só para complementar, eu estava vendo a cronologia do caso, né? De fato, a versão final da delação, que é aquela apresentada ao depoimento ao Sérgio Moro em 2017, ela é do começo de 2018. Então, no final de 2018, na verdade, foi quando o delator fechou o acordo com a Procuradoria da Lava Jato. Só que a PGR, né, na figura da Procuradora-Geral Raquel Dodge, misteriosamente, ainda sequer encaminhou para homologação no STF. Isso está pelo menos há 5 meses na mão da... E o benefício que o Ministério Público pediu, né, em favor do réu colaborador, em favor do Léo Pinheiro, ao juiz Moro, à época, foi que ele reduzisse pela metade a pena do empreiteiro, tá, por essa colaboração.